Bem-vindos! Hoje vamos falar um pouquinho sobre o movimento retilíneo uniforme, treinando vocês a respeito das habilidades que são necessárias para o entendimento dessa matéria. Então, vamos ver aí alguns resultados que a gente já teve anteriormente e aí vamos partir para a resolução desse assunto, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai aqui perceber, deixa eu só colocar aqui no comecinho para mim. Tá aqui. Então a gente vai aqui, ó. Lembra que a gente estudou velocidade média? Velocidade média era ΔS sobre ΔT. E aí a gente então verificou que quando a gente procurava informações naquela tabela com S e posição e que existia um padrão, a velocidade média era igual à velocidade instantânea, ela era constante. Portanto, eu posso vir aqui, tirar esse mzinho da fórmula, colocar só a letra V, substituir nessa expressão e mexer um pouquinho nisso. Foi o que a gente fez numa aula anterior lá para trás, né? Aí eu posso brincar com essa expressão, tentando deixar a posição em função das outras variáveis. Então, jogo a velocidade sendo multiplicada pelo tempo dos dois lados, porque daí eu posso cancelar esse tempo que está aqui embaixo. É aquele princípio multiplicativo, né? Que você faz de um lado, você faz do outro. Se você multiplicou por ΔT, você tem que multiplicar lá também por ΔT. Aí você cancela o ΔT e você tem que o deslocamento é o resultado da multiplicação da velocidade e do tempo. Ao fazer isso, posso escrever em outra ordem também, né? A gente pode lembrar aquela história de que o ΔS, na verdade, ele é posição final menos posição inicial. Então eu posso estar mexendo nisso agora, trocando o ΔS por S menos S0. E é isso que a gente vai fazer, ó. S menos S0. Da mesma forma, tudo que tem delta é valor final menos valor inicial. Então ΔT eu posso fazer a mesma coisa, colocar instante final menos instante inicial. Se a minha ideia é deixar esse S sozinho, eu tenho que retirar esse S0 daqui, que está negativo. Então, o modo de fazer isso, cada um tem aí a sua maneira matemática de fazer. Eu gosto mais dessa em que você soma os dois lados o S0, né? O princípio aditivo. Porque daí eu posso cancelar o S0 negativo com o S0 positivo, e do lado de lá eu sei que o S0 ficou naquela posição ali para trabalhar. Agora eu só preciso arrumar essa ordem para ficar mais elegante, que seria desta maneira, coloco o S0 aqui na frente, e aí a gente tem uma expressão que nós consideramos como sendo a função horária da posição para o caso do movimento retilíneo uniforme. Em 90% dos casos que a gente vai trabalhar, esse instante inicial aqui é aquele que a gente considera quando o tempo é igual a zero, né? E aí então, se eu coloco esse valor igual a zero, tempo inicial sendo zero, cancela ali, e a gente vai ter então uma função mais simples aqui a representar. É preciso conhecer quem é a posição inicial, quem é a velocidade, quem é o tempo, quem é a posição final, tudo nessa equação. Não esqueçam de lembrar isso. E as suas unidades de medida são importantes. A posição inicial em metros, a posição final em metros, a velocidade em metros por segundo e o instante de tempo em segundos. Com isso, a gente vai agora trabalhar cerca de 17 habilidades dentro desse assunto, mas nesse momento só 6, né, que são essas daqui que eu vou representar para vocês. Identificar a posição inicial e velocidade através da função horária da posição, construir a função horária a partir da posição inicial e da velocidade, determinar a posição de um móvel dada a sua função horária e o instante de tempo, determinar o instante em que o móvel se encontra em uma determinada posição, dada a função horária e a posição, e classificar o movimento a partir da velocidade e a partir da função horária da posição. São 6 habilidades específicas. No próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre todas elas.